A aula de hoje está no fascículo número 11 do Telecurso 2º Grau. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente. Telecurso 2º Grau. Atualização de conhecimentos. Exames supletivos. E no próximo, vamos fazer uma revisão das principais informações que você obteve do 1º ao 20º programa de Física. Aliás, no fascículo 11, há 2 aulas de revisão com muitos exercícios. No primeiro programa, nós começamos estudando movimento. E depois, entre outros assuntos, nós estudamos velocidade, aceleração, princípio da inércia, força, estudamos energia e chegamos ao 20º programa estudando a lei da gravitação universal. Você certamente deve se lembrar de muita coisa. Pois é, mas para você sedimentar esses conhecimentos é importante fazer uma revisão. Vamos relembrar o que nós já aprendemos, solucionando alguns problemas. Vamos fazer alguns exercícios, muitos dos quais estão nos fascículos que você já estudou. Vamos então ao primeiro exercício. Essa figura representa as posições sucessivas ocupadas por um carrinho, a cada 0,3 segundo. A escala da figura é de 1:4. Item A. Determine a velocidade média em todo o trajeto representado na figura. Para determinar a velocidade média, nós temos que medir a distância, o espaço percorrido pelo corpo e dividir esse espaço pelo respectivo intervalo de tempo. Então vamos fazer isso aqui na figura. Então vamos medir a distância, vamos tomar como referência a frente do carrinho. Então eu vou medir em partes por causa da curva. Então aqui tem 4 centímetros, aqui vamos ver, dá 16 centímetros e mais esse pedacinho dá 5 centímetros. Portanto, 4 mais 16 mais 5 vai dar um espaço percorrido de 25 centímetros. Como a escala é de 1:4, nós temos que multiplicar isso por 4. Nós vamos encontrar, então, 100 centímetros, o espaço percorrido pelo carrinho. Como o intervalo de tempo entre cada posição sucessiva é de 0,3 segundos, vamos contar qual é o intervalo de tempo total. Vamos ver. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições sucessivas. O tempo que passa entre cada uma delas é 0,3 segundos. Portanto, o intervalo de tempo vai ser 0,3 vezes 7, será 2,1 segundos. E a velocidade média, como você já sabe, é o espaço percorrido dividido pelo intervalo de tempo. E será igual a 100 dividido por 2,1, e nós vamos encontrar aproximadamente 49 centímetros por segundo. Vamos agora ao item B. Determine a velocidade no instante em que passa pela posição A. Para determinar a velocidade no instante em que o carrinho passou pela posição A, nós temos que medir a velocidade média nesse intervalo de tempo, que é o menor possível aqui, e essa velocidade média será aproximadamente a velocidade no instante em que o carrinho passou pela posição A. Então vamos fazer isso. Vamos ver quanto dá essa distância. Deu 5,5 centímetros. Então nós temos 5,5 centímetros. A escala é de 1:4. Portanto, o espaço percorrido será 5,5 vezes 4 e nós vamos encontrar 22 centímetros. O intervalo de tempo que passa entre esta posição e esta será 0,3 mais 0,3, portanto 0,6 segundos. O intervalo de tempo é 0,6 segundos. A velocidade média, então, naquele intervalo, que vai ser igual aproximadamente à velocidade no instante em que passou pela posição A, será então igual a 22 centímetros dividido por 0,6 segundos. E nós vamos encontrar aproximadamente 36 centímetros por segundo. Exercício da aula 4 está no fascículo 2.
O gráfico representa o movimento de um corpo. Escreva a equação horária dos espaços. Trata-se de um movimento uniforme, já que os espaços variam proporcionalmente com o tempo. E se é um movimento uniforme, a equação horária será do seguinte tipo: E igual E0 mais V vezes T. O espaço inicial está indicado no gráfico. É a posição no instante zero, é 40. Então, E0 igual a 40 metros. A velocidade é constante, então se nós calcularmos a velocidade média em qualquer intervalo, nós vamos encontrar a velocidade em todos os instantes. Vamos calcular a velocidade entre o instante 0 e o instante 8. Então, o espaço que ele percorre de 0 até 8 é 200 menos 40. Então, a velocidade será 200 menos 40 sobre 8 menos 0. Então, nós temos 160 sobre 8 igual a 20 metros por segundo. Então, substituindo esses valores aqui nessa equação, nós vamos ter que E igual a 40 mais 20 vezes T. Exercício da aula 6 está no fascículo 3. As velocidades de um carro foram anotadas de segundo em segundo, obtendo-se os valores desta tabela. Qual foi sua aceleração média? Item A, no intervalo de 0 a 6 segundos. Para calcular a aceleração média, nós fazemos o seguinte: dividimos a variação da velocidade pelo respectivo intervalo de tempo. A variação de velocidade entre 0 e 6 segundos foi a seguinte, veja aqui na tabela. No instante 6, a velocidade era 15 e no instante 0, a velocidade era 0. Portanto, a velocidade variou de 15 para 0, então 15 menos 0. O intervalo de tempo foi de 6 segundos. Fazendo essas contas, nós vamos encontrar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Item B, no intervalo de tempo entre 4 e 6 segundos. A aceleração média nesse intervalo, entre 4 e 6 segundos, é fácil calcular também. Acompanhe aqui. No instante 6, a velocidade era 15. No instante 4, a velocidade era 11,6. Então, calculando a variação da velocidade, nós temos 15 menos 11,6 dividido pelo intervalo de tempo entre 4 e 6. Então, é de 2 segundos. Nós temos aqui, então, 3,4. A diferença de 15 menos 11,6. Dividido por 2, nós vamos encontrar 1,7 metros por segundo ao quadrado. O próximo exercício está no fascículo 3 também. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento. Item A. Qual o valor da velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade no instante 0. E pelo gráfico você pode ver que no instante 0 a velocidade é de 15 metros por segundo. Portanto, V0 é igual a 15 metros por segundo. O outro item do problema pede o seguinte: entre que instantes a velocidade é constante? Veja aqui, a velocidade será constante entre o instante 1 e o instante 3 segundos, porque veja, o tempo passa e a velocidade não varia. O item C, entre que instantes a aceleração é constante? A aceleração será constante, veja aqui no gráfico, entre o instante 0 e 1, porque, repare, existe uma variação proporcional da velocidade com o tempo. E o item D pergunta: determine a aceleração média entre os instantes 0 e 5 segundos. Então vamos determinar isso. A aceleração média entre 0 e 5 será igual à velocidade no instante 5. Vamos acompanhar no gráfico. A velocidade no instante 5 é de 60 metros por segundo. A velocidade no instante 0 é de 15 metros por segundo. Então nós temos que a aceleração média será 60 menos 15. E o intervalo de tempo que passa entre 0 e 5 é de 5 segundos. Então nós vamos ter aqui 45 dividido por 5 e nós temos 9 metros por segundo ao quadrado.
Exercício da aula 7. Está no fascículo 4. Um carrinho parado passa a ser puxado sempre com a mesma intensidade. Com isso, ele adquire uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Item A. Determine a distância percorrida pelo carrinho em 10 segundos. Para isso, construa o gráfico V em função de T. É fácil fazer isso. Se o carrinho estava inicialmente parado, a sua velocidade inicial era 0. Como a aceleração era constante e de 5 metros por segundo ao quadrado, em cada segundo a sua velocidade aumentava de 5 metros por segundo. Então vamos construir o gráfico. Veja bem, então vou construir o gráfico de velocidade em função do tempo. A velocidade inicial é 0. Depois de 10 segundos, se a aceleração é constante, a velocidade dele vai ser 10 vezes 5. Então aumentou e atingiu o valor de 50 metros por segundo. E o gráfico eu sei que vai dar uma reta, porque a aceleração é constante. Então o que eu tenho que fazer é calcular esta área. Essa área é a área de um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Então o espaço percorrido será igual a 10 vezes 50 sobre 2. E eu vou encontrar aqui 250 metros. O outro item do problema pede o seguinte: que tipo de movimento é esse? Bem, se a aceleração é constante, variada. A seguir pede: faça um desenho para representar as posições ocupadas sucessivamente pelo carrinho em intervalo de tempo iguais. Bem, como o movimento é uniformemente variado, a força que está agindo sobre ele é uma força constante e a aceleração é constante, o desenho aproximado das posições sucessivas será mais ou menos este. Estaria aqui, depois aqui, e aumentando a distância entre eles, proporcionalmente. Então seria mais ou menos esse o desenho. Exercício da aula 10 está no fascículo 5. Um corpo de 8 kg está com velocidade constante de 15 metros por segundo. Ao passar pelo ponto A, sua velocidade começa a aumentar. Passados 5 segundos, ele chega ao ponto B com velocidade de 45 metros por segundo. Item A. Explique por que deve ter havido ação de outros corpos sobre ele. Porque houve variação de velocidade, portanto, aceleração. Agora o item B pede: determine o valor dessa ação, dessa força, supondo que tenha sido constante. Para determinar o valor da força, nós fazemos F igual a M vezes A. A massa nós conhecemos, basta determinar então a aceleração. A aceleração será igual a velocidade que ele tinha no ponto B menos a velocidade que tinha no ponto A dividido pelo intervalo de tempo. Então nós vamos ter 45 menos 15 sobre 5. Então nós temos aqui 30 sobre 5 e a aceleração será de 6 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é constante. Então a força será igual a massa, que é 8, multiplicado por 6, igual a 48 Newton. Exercício da aula 12 está no fascículo 6. Um disco de gelo seco, um PUC, de 300 gramas, desliza com velocidade de 50 centímetros por segundo. A seguir, choca-se com outro PUC de 600 gramas, que passa a se movimentar com a velocidade de 20 centímetros por segundo. Após o choque, o primeiro continua no mesmo sentido, com a velocidade de 10 centímetros por segundo. Verifique se houve conservação da quantidade de movimento desse sistema. A que você atribui esse resultado? Para fazer essa verificação, nós temos que verificar se a quantidade de movimento do sistema dos dois discos antes do choque é igual à quantidade de movimento do sistema depois de ter havido o choque. Então nós vamos calcular agora a quantidade de movimento antes do choque. O choque se dá numa única direção. Então vamos ver a quantidade de movimento antes, chamado de Q antes.
será igual a massa do disco 1 vezes a velocidade do disco 1, mais a massa do disco 2 vezes a velocidade do disco 2. Nós temos então 300 gramas multiplicado por 50 centímetros por segundo, mais 600 gramas vezes 0. Então isso aqui vai dar 0, aqui nós vamos ter 15.000, e teremos então 15.000 gramas vezes centímetros por segundo. A quantidade de movimento depois do choque, vamos ver, a quantidade de movimento depois, será igual também ao produto M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. Volto a lembrar que esse choque é numa única direção, então a coisa se torna bem mais simples. Então nós vamos ter aqui M1 V1, então nós temos 300 vezes a velocidade depois do choque do disco 1, como você vê aqui, é de 10 centímetros por segundo, vezes 10. Mais a massa do segundo disco, segundo PUC, é 600 vezes a velocidade depois do choque que ele adquiriu. Então foi 20. Então nós vamos ter aqui 3.000 mais 12.000. Vamos encontrar 15.000 gramas vezes centímetros por segundo. Então você vê que esse resultado então coincide. E a quantidade de movimento antes do choque foi igual à quantidade de movimento depois do choque. Isso deve ter acontecido porque o sistema dos dois discos, dos dois PUCs, é isolado. Ou seja, não há ações externas a eles. Então, não há ações de corpos externos a eles agindo. Portanto, a força externa é 0. Acabamos de rever com você as principais informações de física dos primeiros programas. E é bom de vez em quando você relembrar as fichas de memórias do fascículo. E até o próximo programa, quando nós vamos continuar na resolução de exercícios dessas primeiras aulas de física. E vamos, inclusive, resolver algumas questões do último exame supletivo de São Paulo. Lembre-se, toda sexta-feira é dia de fascículo novo nas bancas. Os fascículos atrasados podem ser adquiridos pelo reembolso postal. Escreva para o telecurso, Caixa Postal 54-151, São Paulo.